Olá, aluna, bom dia, nesse sábado maravilhoso. Bem-vindos à nossa aula de resistência dos materiais. Isso aí mesmo, nós estamos no nosso segundo encontro de 12 ao vivo, em que nós iremos abordar os conceitos relacionados a essa disciplina, conceitos tão importantes, né? Tanto para o nosso meio acadêmico, quanto nosso desenvolvimento acadêmico, quanto para o nosso desenvolvimento profissional, quanto para o nosso desenvolvimento pessoal também. Não é uma disciplina que a gente vai estudar e falar, nossa, só vou usar aqui. Não, você vai estudar em várias áreas, na sua vida inteirinha, daqui para frente. Você já trabalhou com a disciplina. Você já trabalhou com esses conceitos empiricamente, nem você sabe, mas no desenvolvimento dessa disciplina, você vai vendo aí como que você já lidou, já teve que lidar com determinadas situações e tomar decisões sem mesmo saber que eram conceitos relacionados à resistência dos materiais. Se você está chegando hoje para a nossa aula passada você não esteve conosco, bem-vindos! Eu sou a professora Catiele. E a gente vai trabalhar junto aí nessa disciplina ao longo do semestre. 12 encontros, esse é o segundo de 12, em que tem muita coisa legal para a gente trabalhar. Oi, Jonathan, João César, Lucas, bom dia, galera. Bom dia, galera geral. Bem-vindos à nossa aula. E, ó, antes da gente começar a abordar os conceitos, eu só quero relembrar você. Maísa, bom dia. Nicolas, bom dia, galera. Eu só quero relembrar vocês que nosso chat está aberto e a galera já está lá dando bom dia. É isso aí mesmo, gente. Vamos ao chat, porque é o nosso canal de comunicação direta, meu e seu, e é a nossa interação. Só que essa nossa interação, ela se dará ao longo da aula. Não gosto de pontos específicos para pergunta. Por que eu não gosto? Eu, a professora aqui, com a disciplina aqui. Porque a nossa disciplina, ela envolve conceito e conta. Estou resolvendo uma conta aqui, aí depois vou para outro conceito, resolver outra conta, e lá no final você vai falar, professora, lembra aquele exercício? Aí não vai rolar. A gente deixa o canal de comunicação aberto para nós ao longo de toda a aula, e você vai tendo dúvida, você vai perguntando, você vai apresentando as dúvidas que você tenha, ou se você quiser complementar com situações que você viva, que é empregado esse conceito que a gente está falando, fica à vontade. Traz aqui para a gente também, que vai ser muito bom, vai enriquecer muito a nossa aula, porque eu venho com conceitos, com exercícios, com as aplicações, e você vem com a sua vivência, que é fundamental para dar riqueza à nossa aula. Show? Vamos começar a abordar esses conceitos, então, tão importantes para o nosso meio acadêmico, pessoal e profissional. Alguém me deu bom dia aqui, eu não sei quem é, porque está como anônimo, mas bom dia. Depois manda o seu nome aí, tá? Porque eu gosto de chamar vocês pelo nome. Micael, Roberta, bom dia, gente. Bom dia nesse sábado lindo. Eu não sei como é que tá o tempo aí na sua região. Eu não sei se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, se tá muito quentão. Eu não sei. Eu só sei que independente do dia que esteja, tá sensacional para estudar a resistência dos materiais, porque é uma disciplina linda, de bonita. Ai, vamos parar com os romantismos todo e vamos para os exercícios e os conceitos, né? Que são importantes aí para o desenvolvimento da nossa disciplina. Bom, primeiro, quando a gente está trabalhando com esses conceitos relacionados à resistência dos materiais, nós estamos trabalhando com estruturas, tá? E aí a gente às vezes acaba pensando que essas estruturas, elas são só prédios, pontes, casas, sabe, construção, oriundas de construção civil? Mas não, Maurício, bom dia, Mércia, bom dia. Mas não, gente, essas estruturas que nós falamos não estão relacionadas só à construção civil. Pelo contrário, na semana passada eu falei para vocês que a gente aplica os conceitos de resistência dos materiais em tudo, inclusive na engenharia aeronáutica, em tudo. Lembra que a gente comentou? Então, o que é uma estrutura? Estrutura é aquilo que compõe ou que contém um aglomerado de átomos e moléculas que possui massa e pode ser medido, pode ser calculado, pode ser quantificado e qualificado. Qualquer coisa pode ser estrutura. Apagador é uma estrutura, a minha roupa é uma estrutura, é um poncho, ó. Sabe aqueles ponchos que a gente põe assim? É legal, né? É uma estrutura. Esse microfone que eu tô falando com vocês, meu óculos é uma estrutura, o meu brinco é uma estrutura, o anel, tudo é estrutura. Nós, seres humanos, somos uma estrutura. Pois é, nós não temos uma estrutura óssea? Uma estrutura, como chama?
muscular? Pois nós somos uma estrutura. Nós podemos medir qualitativamente e quantitativamente a nós. E outra, somos aglomerados de átomos e moléculas e possuímos matéria. É uma estrutura. Qualquer coisa que tem massa é uma estrutura. E é isso que a gente vai aprender a aplicar esses conceitos nessas estruturas. E quando a gente fala de estrutura, que é aquilo que pode ser medido, a gente precisa compreender o que são grandezas, certo? Peraí. Bom dia, Maria Rafaela, Natália, Osvaldo, Victória, bom dia! Daniele, bom dia! Alguns exercícios do livro, sim, Victória, mas não todos. A Vitória está falando assim, professora, você vai resolver os exercícios do livro? Alguns, porque lá tem exercícios resolvidos já, tem exemplos. Eu vou resolver alguns de lá e vou trazer alguns aqui também novos para a gente fazer, para vocês terem mais um leque maior aí de opções de exercícios, tá? Mas se você tiver dúvida em algum dos exercícios, me fala, que aí nas próximas aulas eu vou resolvendo. Vai falando aí, eu vou deixando anotado que eu venho trazendo para resolver, tá? Quando a gente fala, então, daquilo que pode ser medido, nós estamos falando em grandeza. E se nós estamos falando em grandezas, elas podem ser do tipo vetorial ou escalar, dependendo aí das qualidades que elas possuem. A escalar, ela tem apenas uma qualidade, é o seu módulo, e a vetorial tem 3 qualidades, módulo, direção e sentido. E ainda, quando nós falamos sobre essas grandezas, nós estamos falando que é aquilo que pode ser medido. E quando nós estamos falando de estrutura e grandezas, nós estamos falando dos materiais em geral. E os materiais em geral, ou as estruturas em geral, os corpos em geral, eles são divididos em duas nomenclaturas. Eles são separados em 2 nomenclaturas. Primeiro, nós temos o ponto material, onde eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui corpos. Eles podem ser ou ponto material, ou eles podem ser descritos como corpos rígidos. O que é o intuito da disciplina resistência dos materiais? Verificar como o material se comporta quando sobre ele é submetido a um esforço, verificar a sua reação e garantir a estabilidade de um corpo qualquer, de uma estrutura qualquer. Como que a gente garante a estabilidade de uma estrutura qualquer? Adotando ou aplicando a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela fala que a somatória de todas as forças que atuam no corpo tem que ser igual a 0. Essa é a primeira lei de Newton. E para o corpo estar em equilíbrio, ele pode estar em equilíbrio estático ou ele pode estar em equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é dito que a velocidade que nesse corpo atua é igual a 0. Ou seja, para ele estar em equilíbrio estático, ele está parado. Já quando a gente fala no equilíbrio dinâmico, essa velocidade que atua no corpo, ela é constante. Em ambos os casos, a aceleração é igual a 0. Eu não tenho aceleração. Então, o que eu preciso definir na disciplina de resistência dos materiais? Compreender o equilíbrio do meu material, ou traçar formas de resolução de descrever e verificar se, sobre aquela aplicação de força, se sobre aquela situação, o meu corpo estará ou não em equilíbrio. Para isso, eu preciso saber quem é o meu corpo. Se o meu corpo ele tem características de ponto material, ou se o meu corpo tem características de corpo rígido. O que é um ponto material e o que ele difere de um corpo rígido, por exemplo? Fica fácil da gente falar agora. Vamos ver as características de um ponto material e as características de um corpo rígido. O ponto material, ele é um tipo de corpo em que a sua forma e o seu tamanho não importam. Não é levado em consideração. Sua forma e tamanho são desconsiderados, porque todas as forças que atuam nesse ponto material atuam no seu centro de massa. Ele se comporta realmente como um ponto, ou tridimensional como uma esfera, em que toda e qualquer força que atua vai passar sempre sobre o seu centro. E aí, para que eu verifique quais são as condições de equilíbrio, eu tenho que levar em consideração essa descrição, em que não
a sua forma e tamanho não precisa ser avaliada e todas as forças que atuam nele atuam no seu centro de massa. Pensando num ponto, nós estamos trabalhando no plano cartesiano. Então, as condições de equilíbrio para um ponto material no plano cartesiano, ela é descrita como a somatória de todas as forças que atuam no eixo x igual a zero, somatória de todas as forças que atuam no eixo y igual a zero, e a somatória dos momentos que atuam nesse corpo. Opa, olha eu dando spoiler. Aqui não tem momento. Porque as forças que atuam nesse corpo, elas todas atuam no seu centro de massa. Oi, Nicolas, bom dia. Primeira sessão do livro, unidade 1, sessão 1 do seu livro didático da disciplina, tá? Então, vamos lá. Ponto material é aquele em que a sua forma e tamanho pode ser desprezada, não precisa ser levado em consideração, e as forças atuam no seu centro de massa. No plano cartesiano, as condições de equilíbrio para o ponto material é a somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero. Olhando o plano cartesiano, o nosso eixo x ele fica na horizontal e o nosso eixo y, por definição, fica na vertical. Então, muitas das vezes, a gente também pode falar, em vez da somatória das forças em x, trabalhar como horizontal, e em vez da somatória das forças em y, trabalhar como vertical. Essas são as condições de equilíbrio pro ponto material. Já quando nós estamos falando no corpo rígido, o corpo rígido ele é um pouquinho diferente. As suas condições de equilíbrio são um pouco diferentes, porque as forças que atuam no corpo rígido, elas nem sempre atuam no centro de massa. Elas podem atuar em outras localizações, porque agora no corpo rígido, a gente deve levar em consideração a forma e tamanho do material. Nós, pessoinhas aqui, as pessoas comuns que tenham, as pessoas assim, que tenham todos os membros, né, normalmente descritos, como as pernas e os braços e tal, o seu centro de massa, ele é alocado na região do umbigo. Você não tá vendo aí, mas eu tô com a mão aqui no meu umbigo, ó, não tá dando para mostrar, né? Tá. Na falta de algum membro, esse centro de massa ele é deslocado, porque no centro de massa, analisando o centro de massa, a gente consegue entender e estudar o equilíbrio de um corpo, certo? Que a gente pode trabalhar com esse ponto como sendo o nosso eixo de rotação, né? Já que nós somos um corpo rígido. Nessa descrição, então, na falta de um membro, esse centro de massa ele é realocado para que aquela pessoa tenha equilíbrio, para que aquela pessoa consiga se locomover e possua equilíbrio. Mas se a gente deslocar, ou se a gente, no movimento de dança, por exemplo, ou no movimento do dia a dia, ir modificando esses membros, o nosso ponto de equilíbrio também vai mudando. Por exemplo, se eu tô assim com os dois bracinhos do lado do corpo e as duas perninhas fechadas, meu centro de massa é no umbigo. Se eu abro os braços assim, ó, meu centro de massa, ele subiu aqui perto da região peitoral. Se eu abro os braços e a perna, o meu centro de massa voltou na região do umbigo. Se eu abro os braços lá no alto, meu centro de massa se deslocou perto aqui do pescoço. Porque eu estou modificando a distribuição da massa no meu corpo. Mas em cada uma dessas situações, eu preciso de equilíbrio. Nosso corpo, ele é um corpo rígido. Por que que eu falo, e estou dando o exemplo do nosso corpo? O centro de massa é o nosso umbigo, certo? Todas as forças que atuam no nosso corpo atuam no nosso umbigo. No jogo de futebol, o carinha tá lá, o zagueiro é quem defende e o atacante é quem faz gol, né? Ou necessariamente não, mas enfim. O carinha, o atacante tá lá, pegou a bola no meio do campo, tá correndo para fazer o gol. O zagueiro tá olhando que não vai dar bom, vai ser gol, eles vão perder o campeonato. Aí ele vem com tudo e tá um carrinho do bonequinho. Vou desenhar para vocês verem que eu sou uma exímia desenhista. Quer ver? Eu vou mostrar para você o meu jogador correndo com a bola. Então, meu jogador vem correndo com a bola. Olha que jogador mais lindo. Eu desenho muito bem, fala a verdade. Vem correndo com a bola, vai chutar, fazer gol. O zagueiro vem e dá um carrinho. Quando o zagueiro vem dar um carrinho, ele aplica força nas pernas do jogador. O que acontece com o jogador? Sabe slime? Que é aquela gosma, né? Aquela meleca? Aí você solta o slime e faz assim, ó. Gostou do barulho? Não vou fazer de novo.
Maria Mole, você solta a Maria Mole, ela cai sim, prostrada. O jogador cai desse jeito? Não. Quando o jogador cai, ele cai rotacionando. Nesse caimento de rotacionando aqui, ocorre porque a força não foi atuante no centro de massa, mas numa das extremidades do corpo. É a mesma coisa quando você está lá assistindo o MMA, o Anderson Silva não luta mais, né? Mas enfim, qualquer MMA e eles estão lá trocando chute e suco, não sei o que. Chute e soco, chute e suco é bom, né? Chute e soco e tal, não sei o que lá, de repente vai acertar um de direita e o cara que levou de direita na cara, ele cai. Como que ele cai? Que nem Maria Mole? Não vou fazer barulho de novo, eu falei que não ia fazer. Ou ele cai para trás assim, ó, levou o soco e ele vai caindo para trás assim. Tá vendo esse movimento de rotação, ó? Tô rotacionando, porque ele levou a força fora do centro de massa. Nesses casos do corpo rígido, a gente precisa levar em consideração também esse movimento de rotação e verificar o equilíbrio. Por isso que nós temos que descrever as condições de equilíbrio como a somatória das forças na direção x ou no eixo x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero e a somatória dos momentos igual a zero, em que nós definimos qual é o eixo de rotação de um corpo. Se o corpo estiver em equilíbrio, ou se a gente estiver considerando que esse corpo é equilibrado, está em equilíbrio, qualquer ponto dele pode ser relacionado ou descrito escolhido como eixo de rotação para o cálculo do momento. Quem é o momento? O momento é o torque aplicado no material, também conhecido como momento de uma força, que é a força aplicada vezes a distância até o eixo de rotação desse corpo. E o momento, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo para onde que o corpo vai rotacionar. E aí a gente usa o relógio como relação. O relógio, ele gira os ponteirinhos no sentido horário, certo? Se ele gira os ponteirinhos no sentido horário, o momento é negativo. Porque a gente precisa confundir a cabeça da gente, né? Não? Por convenção. Agora, se a rotação ela se dá contra o relógio, o momento é positivo. Professor, eles não podiam fazer ao contrário? Podiam, mas não fizeram. E tem toda uma explicação científica e tecnológica para isso, que eu ficaria uns 2 dias aqui só falando isso. Mas, enfim, como é que você vai relacionar que rodou que nem um relógio é negativo, rodou contrário ao relógio é positivo? Grava. Relógios são negativos. Pronto, você nunca mais esquece. Rodou que nem um relógio, sentido horário, momento negativo. Rodou contrário ao relógio, sentido anti-horário, momento positivo. Aí, o cara deu um soco, o Anderson Silva lá deu um soco no cara. Aí o cara rotacionou assim pro chão, ó. Rodou que nem o relógio, não rodou? Momento de rotação negativo. Mas tomou o soco desse lado. Aí rodou assim. Rodou contrário ao relógio. Momento positivo. Eu tô usando aqui as paredes porque senão eu caio, né? Mas, enfim, entendeu essa relação? Então, essas são as condições de equilíbrio. Ponto material se comporta realmente como um ponto em que eu vou avaliar ali quais são as forças atuantes naquele ponto, sem me preocupar com o seu tamanho ou com a sua forma. Corpo rígido, eu tenho que me preocupar com o seu tamanho e a sua forma. E, além das condições de equilíbrio do ponto material, verificar se o momento de rotação ou torque também é igual a zero. Enquanto você vai fazendo a anotação, aí eu vou dar uma olhadinha no que vocês foram me escrevendo. Oi, Jonathan, obrigada, bom dia. Claro, sim, claro, Maurício. Aproveita aí esse momento. Maurício está falando, professora, cada vez que você finalizar um quadro, deixa eu printar, claro, ou copiar. O printar é mais rápido, depois você anota no caderno, né? Pessoal, eu me mexi muito aqui nesse negócio de Anderson Silva e jogo de futebol. Então, enquanto vocês printam aí a tela, eu só vou essa blusa aqui. E aí eu vou tirar o microfone rapidinho e volto. Pera aí. Mas não é pra você sair daí, não, só vou tirar a blusa. Meu poncho estava tão bonito, mas enfim, né? Depois a gente usa ele de novo. Foi?
Vamos lá, então. Para que a gente possa descrever e entender como analisar uma descrição do ponto material e do corpo rígido, que isso vai ser importante para que a gente calcule as reações de uma estrutura, por exemplo, independente qual seja essa estrutura. O primeiro caso que a gente vai trabalhar é a descrição do ponto material. Só que para isso, antes da gente verificar o equilíbrio de um ponto material, você já sabe quais são as condições de equilíbrio, a gente precisa relembrar uma coisa que você já viu em algum momento da sua vida com relação às forças que atuam no corpo ou com relação aos vetores. Porque os vetores, eles podem ser compostos e também decompostos. E a gente tem que saber como realizar essa decomposição vetorial. Quando a gente fala que a somatória de todas as forças que atuam no corpo é igual a zero, nós podemos descrever matematicamente, como nós também podemos descrever graficamente através de vetores. Eu posso ter, num ponto aqui, vamos pensar num ponto material. Eu posso ter uma força atuando aqui, outra força atuando aqui, outra atuando aqui, outra atuando aqui. Qual que é a força resultante atuante nesse corpo? Uma força que soma todas essas forças. Isso é fácil da gente fazer. Mas e para eu decompor uma força? Como acontece? Matematicamente, aqui a gente vai trabalhar com conceitos de trigonometria e no plano, tá? Vou passar as equações para vocês também para o espaço tridimensional, mas a gente vai fazer os exercícios mais no plano, visto que em resistência dos materiais a gente sempre traz uma forma de planar a estrutura para avaliar os seus conceitos. Então, se nós temos aqui um plano cartesiano qualquer, vocês já viram que eu sou bom de desenho, até meu plano cartesiano é torto, né? Um plano cartesiano qualquer. Nesse caso, o referência 0, 0, ou seja, a origem do meu plano cartesiano, eu terei um ponto material, em que todas as forças atuantes nesse ponto material atuam no seu centro de massa. E aí, nesse ponto material, eu tenho uma força atuando aqui. Por que eu coloquei essa setinha aqui em cima da força F? Para indicar que é um vetor, tá? E agora eu preciso saber como que está descrito a somatória das forças em cada um dos eixos. Então, eu preciso conhecer quem é essa força no eixo X e quem é essa força no eixo Y. Eu preciso saber quem é esse pedacinho de força que é a força em X e quem é esse pedacinho de força que é a força em Y. Ou seja, o meu vetor, ele não está sobre o eixo Y, nem está sobre o eixo X. Ele está no meio desses eixos. Se ele está no meio desses eixos, significa que é um somatório do vetor X e do vetor Y. E eu preciso saber qual é o pedacinho no seu pedacinho X e o pedacinho em Y. Como eu faço isso? Por decomposição vetorial, levando sempre em consideração o ângulo θ entre o eixo X e o vetor que eu estou trabalhando. Ah, professora, tem algumas trigonometrias que ele leva em consideração esse vetor, esse ângulo e esse aqui também. É verdade. Só que aí, eu costumo me confundir. Eu acho que fica confuso, não ficar mudando de ângulo, sabe? Você já está trabalhando com trigonometria. Você já tem que avaliar um monte de conceito físico para ainda ficar se preocupando em troca de ângulo ou não troca de ângulo. Vamos usar sempre esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre o eixo X e a força resultante. Você vai ter que procurar aí nos desenhos qual é esse ângulo entre o eixo X e a força resultante. Para eu saber quem é o pedacinho em X, e para o meu pedacinho em X, a equação é o valor da força total vezes o cosseno desse ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo entre o eixo X e a força resultante. Se eu quero saber o pedacinho em Y, eu tenho a força, a mesma força, vezes o seno agora desse ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo entre o eixo X e a força aplicada no nosso material. E se eu tiver um movimento tridimensional, uma situação tridimensional, é a força vezes a tangente desse mesmo ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo entre o eixo X e a força aplicada no material. Mas por que você fica repetindo 3 vezes quem que é esse ângulo? E quem é esse ângulo? É o ângulo entre o eixo X e a força no material. Eu fico repetindo para você gravar, porque eu tenho certeza que essa noite você vai até sonhar quem é o ângulo. E quem é o ângulo?
Viu? Você já decorou. Quem é? Vou falar aqui para você. É o ângulo entre o eixo X e a força aplicada no material, tá? Essas são as equações para decomposição vetorial que o material vai apresentar. E é importante você saber trabalhar com elas para que a análise das reações no corpo e o cálculo estrutural sejam realizadas. Tira um print aí e copia para que a gente possa fazer um exercício da análise do ponto material que um corpo vai apresentar. Uns segundinhos aí para você. Foi? Tirou print? Vamos ver juntos esse exemplo, então? Eu trouxe para você esse exemplo no quadro, para que a gente possa discutir ele e depois fazer os cálculos necessários. Então, ele fala assim, ó, a caixa A, de peso 300 newton, é suspensa por duas cordas B e C, conforme essa figura. Qual o valor da tração na corda B? O que a gente tem aqui? O peso de A. Peso dessa caixa A aqui é igual a 300, ai que letra medonha, 300 newton, tá? Qual é o valor da tração na corda B? Ele deu aqui para nós um ângulo de 30 graus. Primeira pergunta que eu vou te fazer, e eu quero que você me responda aí no chat. Ponto material ou corpo rígido? Se é ponto material, onde está o ponto material? Se é corpo rígido, onde está o corpo rígido? Vai! Tô esperando aqui você responder, hein? Vou beber água enquanto isso, porque eu falo demais. É ponto material ou corpo rígido que eu vou analisar? Se for ponto material, onde que é o ponto material? Se for corpo rígido, quem é o corpo rígido? Responde aí para mim. Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu não falei na aula passada que a gente tem que aprender também a interpretar o que é dado para nós? E nem sempre interpretação será só o que está escrito, tá? Também terá de se interpretar desenhos, diagramas. E a gente vai entender que esses diagramas que nós iremos trabalhar, eles têm o nome de diagrama do corpo livre, DCL, porque nele a gente vai apresentar todas as forças que nele o compõem. Vai, conversa aí comigo. Ponto material ou corpo rígido? Gostei, vocês vão falando aí mesmo. Enquanto vocês vão colocando, eu vou rapidinho fazer esse desenho no quadro, tá? Rapidinho mesmo. Que aí a gente pode trabalhar com esse desenho. Pera aí. Vou tentar, pelo menos, fazer esse desenho, né, gente? E aqui é o nosso C, aqui é o nosso B, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Você não tá vendo, mas eu já te mostro. Espera aí que eu tô terminando. Isso aqui é parede. Se isso aqui é parede, então a gente mostra que isso aqui é parede. Agora eu vou mostrar para vocês o meu maravilhindo desenho. Aí, ó, meu maravilhindo desenho, tá vendo ele aqui? Ó que belezinha. Tem o ponto C, a corda C, a corda B, aqui um ângulo de 30 graus e aqui eu tenho um peso de 300 newton, certo? Show! Nós vamos trabalhar aqui para saber qual é o valor da força em B com ponto material. Onde é o ponto material? Lembra que nós falamos naquele exemplo que eu dei que o centro do meu sistema cartesiano, no caso plano, ele estará contido um ponto material quando a gente for avaliar ponto material? Pois é, aqui, ó. Aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. Então, o nosso ponto material que estará analisado é aqui, ó. Essa junção, ou seja, a minha origem
nosso sistema cartesiano, naquele nó em que as cordas elas são alocadas para poder prender esse material que tem um peso de 300 newton. E é importante a gente fazer essa análise porque não dá a entender que é a caixa, que é o corpo que a gente vai trabalhar e, portanto, é corpo rígido, mas não é. A gente vai trabalhar com ponto material para saber qual é a força nessa corda B. E aí, eu tenho, vou construir o diagrama do corpo livre com vocês. Eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, e o meu corpo, o meu ponto material está aqui bem no centro. Nesse corpo, nesse ponto material, eu tenho o peso. Peso é uma força gravitacional que sempre aponta para baixo, de 300 newton. Eu tenho a corda C que está prendendo na parede. Se essa corda C está prendendo na parede, o sentido da força é onde ela está presa. Então, aqui eu tenho uma força C e aqui eu tenho uma força B. E essa força B, ela está angulada. Se ela está angulada, ela tem componente em X e em Y. Então, eu preciso saber quem é esse ângulo aqui, ó. Lembra que a gente acabou de ver? Quem é esse ângulo θ? Gente, quem é esse ângulo θ? Trigonometria. Por semelhança de triângulos, aqui, ó, eu tenho semelhança de triângulos. Ângulo 90 com ângulo 90, ângulo 30 com ângulo 30, aqui me sobra um ângulo de 60 e aqui um ângulo de 60. Então, esse ângulo entre o eixo X e o vetor da força em B, ele é um ângulo de 30 graus. O meu θ, ele apresenta um valor de 30 graus. Pronto. Agora eu posso calcular quem é o equilíbrio no ponto material e encontrar qual é a força na corda B. Vou deixar você tirar uma foto que eu vou apagar isso aqui, ó. Essa é a interpretação que nós tivemos de fazer nesse exercício para poder calculá-lo. E mais, olhei o exercício, interpretei o desenho que ele deu e construí um diagrama do corpo livre em que as forças estão aplicadas no corpo para que eu possa fazer os cálculos necessários. Nesse caso, quem é o corpo? Ponto material, onde ele está alocado no centro do meu plano cartesiano. Ô, professora, você é hiperativa? Não, eu sou acelerada mesmo. Física, né, gente? Física é assim mesmo que acontece. Vocês estão aí copiando, eu tô batendo aqui, né, ó. Você tá ouvindo, tá ouvindo? Ari. Vamos lá, então? Se eu já construí o diagrama do corpo livre e já descobri que é um ponto material, eu preciso aplicar as condições de equilíbrio. Para o plano, as condições de equilíbrio são somatória das forças em X igual a 0, somatória das forças em Y igual a 0. Aí eu tenho que olhar o meu diagrama do corpo livre e verificar se as forças que estão atuando no corpo, elas são todas no eixo X ou no eixo Y. Se tiver alguma força angulada, eu vou precisar decompor. E quem é essas forças? Ou quais são? 300 newton está em Y, FC está em X, mas FB, ela está angulada. Então, eu vou precisar calcular FBX, que vai ser igual à força FB cosseno de θ. E quem é θ? Nós vimos que é 30 graus. E FBY, que é FB seno de θ, que é 30 graus. Agora, eu vou aplicar a primeira condição de equilíbrio. Quem é a primeira condição de equilíbrio? Somatória de todas as forças em X é igual a 0. Se somatória de todas as forças em X é igual a 0, quais são as forças atuantes em X? FC, que está indo para a direita, então ela é positiva. E eu tenho que saber esse pedacinho aqui, ó, que é FBX. FBX, pela seta, ele está vindo para a esquerda, então ele é negativo.
menos FBX igual a zero. Então, nós temos que a FC vai ser igual a FBX. E quem é FBX? FB cosseno de 30. Eu sei qual que é o valor da FB? Não, porque eu estou procurando. Eu sei qual é o valor da FC? Não, também, porque o exercício não deu. Tá bom. Vou para outra condição de equilíbrio e ver o que dá. Somatória das forças em Y é igual a zero. Quem eu tenho em Y? Eu tenho a componente dessa minha força FB, que é FBY. E pela seta, ela está indo para cima. Então, FBY vai para cima e para baixo, eu tenho uma força de 300 newton. Então, menos 300 newton. Isso tudo tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Quem é FBY? FBY é FB vezes seno do ângulo θ. Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o ângulo de 30 graus, que é igual a 300 newton. Passei esse menos 300 para lá, ele foi como positivo. Então, a minha FB, ela vai ser igual, se enxerga, enxerga. 300 newton dividido por seno de 30. E aí, você não enxerga, não. Vamos colocar aqui. FB é igual a 300 newton dividido por seno de 30. E aí, quando a gente faz essa conta dos 300 newton dividido por seno de 30, nós teremos aí que essa força em B, ela vale para nós, BB, 600 newton. Pronto, achei quanto vale essa força em B. Ah, professora, mas aí, nesse desenho, ele deu para nós a força peso, a força em B ele pediu. Posso calcular a força em C? Pode. Agora que você achou quem é a força em B, você volta aqui, ó, nessa equação e calcula qual é a força em C. Quem é a força em B? A força em B. Quem é a força em C? A força em B, cosseno de 30 graus. Aqui, a gente resolveu um exercício segundo a relação do equilíbrio em ponto material. Agora vamos ver uma situação para corpo rígido. Vou deixar você copiar para que a gente possa ver uma situação para corpo rígido. Se você tiver dúvida, pergunta, tá? Mas é importante depois você resolver esses exercícios novamente para aplicar tudo que a gente viu matematicamente, tá? Vou voltar aqui com você, porque eu também trouxe essa resolução aqui no nosso quadro. Aí, ó. Eu tenho a nossa situação, o nosso ponto material, ele está alocado aqui no centro desse plano cartesiano, em que eu tenho os eixos X e os eixos Y. Vou fazer os cálculos para somatória das forças em X e em Y, e eu encontro quem é essa força B em que ele está pedindo para a gente. Se eu quisesse calcular a força C, só voltar aqui e colocar o valor para encontrar quem é a descrição da força C. E com isso, eu vou deixar aí também, se você quiser tirar um print, que ele está de uma maneira um pouquinho diferente, mais detalhada, explicando aí, para que você tenha, então, o nosso quadro que nós resolvemos juntos e também essa resolução para esse exercício, tá? E com isso a gente consegue compreender qual é essa descrição para o equilíbrio no ponto material. No corpo rígido, a gente precisa levar em consideração uma outra condição de equilíbrio, que é o momento que esse corpo vai apresentar para nós a rotação, ou que um corpo pode apresentar. Só que quando a gente vai falar em corpos rígidos, a gente precisa compreender quais são as atuações de força que um corpo pode apresentar. E elas podem ser dadas de 3 formas específicas. Isso é importante para a gente entender a análise do corpo rígido e a análise da equação, ou
do cálculo de reação para o corpo rígido. Essas forças, elas podem ser de 3 tipos, ou uma força concentrada, e essa força concentrada, ela é uma força atuante em um único ponto da estrutura, em que toda a força aplicada é aplicada nesse ponto de concentração. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Em uma estrutura qualquer aqui, a gente está falando sobre uma estrutura de viga suportada por apoios. Nós temos aí a força aplicada em pontos específicos em cada um desses exemplos, em que o valor da força é o valor ao qual ela tem mesmo aplicada naquele ponto. Mas nós podemos ter cargas distribuídas, ou de maneira uniforme, ou de maneira variada. Se essa carga for distribuída de maneira uniforme, igual está aqui, ó, toda a estrutura está sobre o mesmo carregamento, como que a gente vai fazer? A gente precisa transformá-la em concentrada. Então, a gente vai calcular a área dessa distribuição. Como que é a área dessa distribuição? Força vezes o tamanho a qual ela é distribuída. Aqui é uma área do retângulo. E o valor dessa força total é aplicada no centro da distribuição. Metade de cada lado da distância. Essa força inicial aqui distribuída já não atuará mais, porque uma carga concentrada, uma carga distribuída, ela pode ser concentrada, aplicada no centro da distribuição. Como que eu calculo isso? Calculando a área da distribuição e aplicando no centro dessa distribuição, quando a carga for uniforme. Agora, quando a carga for variada, em tipo do triângulo, em que ela vai começar aqui no zero da estrutura e tem um valor máximo, nós teremos de calcular a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2. E aí eu tenho o valor da força total. Essa força, ela vai ser aplicada a 1/3 dessa distância da distribuição, a 1/3 do lado maior da distribuição. Aqui está começando em 0, aqui está o valor máximo. Esse é o lado maior. Então, a carga total, ela vai ser aplicada a 1/3 dessa distribuição. Assim, eu consigo transformar uma carga distribuída em uma carga concentrada. Maurício, eu já volto na sua resposta, tá? Então, dessa forma, eu tenho 3 tipos de forças que podem ser atuantes no material. Ou ele pode ser atuante de maneira concentrada ou de maneira distribuída. Se distribuída, ele vai ter que se transformar em concentrada. Dessa forma, a distribuição pode ser uniforme ou variada. Se for uniforme, eu vou concentrá-la calculando a área da distribuição e aplicando no centro da distribuição. Se for variada, eu vou calcular a área desse triângulo agora e aplicar a 1/3 do lado maior da distribuição. Maurício falou assim, professora, da onde saiu esse 0,87? Espera aí que eu vou voltar lá. Esse 0,87, Maurício, é o cosseno de 30, tá? Gente, e o seno de 60 é meio, 0,5. Eu falei errado. E o seno de 30 é meio, 0,5, tá? Aqui a gente está trabalhando com ângulos na forma de grau. Dá uma olhada na sua calculadora aí, radiano não dá certo para esse exercício, já que o ângulo nos foi dado em grau, tá? Então, na calculadora a gente tem que trabalhar em grau. Outro que me falou, anônimo, o final dessa questão eu não consegui entender muito bem, não. Vou trazer você aqui para o quadro, então, que eu ainda não apaguei a questão, e a gente pode discutir sobre ela melhor. Espera aí, estou aqui com você. Então, tá. A gente viu, construiu o diagrama do corpo livre. Como essa força B, ela é uma força composta, a gente descobriu qual é o pedacinho em X, qual é o pedacinho em Y, e aplicou as condições de equilíbrio. Qual é a primeira condição de equilíbrio? Somatória em X igual a 0. Em X eu tenho FC e FBX. Quando eu chego na equação aqui, em que ela é descrita para nós, essa equação ela está como FC é igual a FB cosseno de 30. Lá na resolução que eu mostrei para vocês, eu coloquei o valor, cosseno de 30, 0,87 e seno de 30, 0,5. É só isso que muda de um lado para o outro. Eu não tenho nem a força C e nem a força B.
Nessa condição de equilíbrio, não tem mais o que eu fazer. Mas nós temos duas condições de equilíbrio para o ponto material, em X e em Y. Aplicando em X, eu não consegui fazer muita coisa, não. Mas então eu vou aplicar em Y para ver o que acontece. Quem eu tenho Y? Para cima, FBY e para baixo, 300. Então, trabalhando matematicamente, eu encontro que FB vai ser igual a 600 newton. Resolvi o meu problema. Mas e se caso ele pedisse FC também? Aí eu pegaria esse valor de FB e colocaria aqui nessa equação para calcular FC. É essa descrição que nós temos, ou é essa finalização do exercício em que nós trabalhamos. Bom, quando nós falamos, então, sobre o corpo rígido, ponto material a gente verificou a condição de equilíbrio. O corpo rígido, a gente tem por obrigação transformar as forças que estão atuantes nele sempre em força concentrada para poder calcular o seu equilíbrio. Vamos ver um exercício em que nós temos duas crianças brincando numa gangorra. Eu vou dividir o meu quadro aqui com vocês para que a gente possa falar desse exercício. E esse exercício ele fala o seguinte para nós, ó. Observe a estrutura da figura em que temos um exemplo de gangorra. Sobre ela estão apoiados dois corpos de massas distintas. Na esquerda, esse menininho aqui, 25 quilogramas, e na direita, esse menininho aqui, 54 quilogramas. Os corpos estão apoiados na gangorra de modo que esse sistema permaneça em equilíbrio e considerando a distância até o eixo de rotação. Onde é o eixo de rotação? O eixo de rotação, ele é dado para a gente aqui nesse ponto de apoio, em que esse ponto de apoio é o ponto em que a gangorra está sendo apoiada aqui, ó. 2 metros para um lado e 1 metro para o outro. E ele quer saber qual é o peso dessa gangorra. Primeira coisa que a gente precisa fazer, construir o diagrama do corpo livre. A gente, quando constrói o diagrama do corpo livre, não trabalha com massa, trabalha com peso, com força. E a força gravitacional, ela é dada pela massa vezes a gravidade. E a gravidade, ele deu que é 10 metros por segundo ao quadrado. O peso desse menininho aqui, ó, da esquerda, a massa dele é 25. 25 vezes 10, 250 newton. E o peso desse menininho da direita é a massa vezes a gravidade. A massa dele é 54 vezes 10, 540 newton. E outra coisa que a gente precisa avaliar, ele quer o peso da gangorra. O peso, ele está alocado no centro do corpo. Então, se eu tenho 3 metros a gangorra, o meu peso, ele vai estar aqui, ó, o peso da gangorra, com uma distância de 1,5 para cada lado. Deixa eu mudar a cor aqui. Essa distância aqui, ó, é 1,5 metros. E essa distância aqui é 1,5 metros. Tirei um print aí, que o outro slide, ele é a resolução. Eu vou comentar essa resolução e esse exercício vai ficar de tarefa para você resolver. Caso você não consiga, a gente começa a próxima aula com ele, tá? Bom, se eu tenho esse diagrama do corpo livre, olha aí, ó. P1 a gente viu que é 540, P1 é 540, P2 é 250. Eu tenho a força da gangorra, o peso da gangorra para baixo, e esse apoio para manter a estrutura equilibrada, ele é para cima, porque todas as forças estão para baixo, para ela manter como está, essa força de apoio é para cima. Vou aplicar as condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio para o corpo rígido? Somatória das forças em X é igual a 0, somatória das forças em Y é igual a 0, somatória dos momentos, que também é descrito por torque, é igual a 0. Em X eu não tenho nenhuma força. Em Y eu tenho peso em 2, peso da gangorra, peso do apoio e peso em 1. Sempre que as forças em Y apontarem para baixo, é negativa. Apontar para cima é positiva. Então, tira um print aí, tá? Para que você tenha a resolução e faça depois e compare. Fazendo a relação ali, nós chegamos em que o peso do apoio é igual ao peso da gangorra mais 790. Eu quero saber o peso da gangorra. Então, eu vou para outra condição de equilíbrio. Somatória dos torques é igual a 0. Cada uma dessas forças tem um torque.
Torque é força vezes a distância ao eixo de rotação. Quem é o eixo de rotação? Aqui, a força no apoio. Por isso que a força vezes a distância até o eixo de rotação no apoio é zero, ó. Por conta disso, que essa distância é zero. Se rotacionar, anti-horário positivo, horário negativo. Quer ver um exemplo? Aqui nós temos P2 que está rotacionando dessa forma. P2, ela rotaciona anti-horário positivo. P1 está rotacionando dessa forma, horário negativo. Por isso que 1 e 2, um é positivo, outro é negativo. Mesma coisa para a gangorra. Colocando os valores de peso, da força e a distância, nós chegamos a um valor de que o peso da gangorra é de 80 newtons. Se ele quisesse saber qual é o peso de apoio, você voltaria aqui e descobriria colocando o peso de apoio mais o peso da gangorra. Dessa forma, a gente aplica as condições de equilíbrio e descobre, por exemplo, uma situação em que é dada para a gente, nesse caso, o peso da gangorra. Com esse exercício, eu vou finalizando a nossa aula. Tira um print dessa resolução, faça esse exercício e se você tiver alguma dúvida com relação aos dados ou como chegou, se você não conseguiu chegar nessa resposta, começa a aula falando para mim que não conseguiu e aí a gente começa essa aula fazendo esse exercício. E depois disso, a gente vai começar a aula que vem trabalhando com os tipos de apoios que possam suportar uma estrutura. Passa rápido, né, gente? É tão bom estar aqui com vocês nessa aula no sábado de manhã para que a gente possa discutir os conceitos de resistência dos materiais. Mas eu te vejo lá semana que vem. Você ficou com uma tarefa aí para fazer. Semana que vem a gente ainda vai continuar na seção 1, unidade 1 do livro, falando aí, começando a aula falando dos tipos dos apoios e calcular as reações nas estruturas. Eu te vejo na próxima aula. Um ótimo final de semana. Bom sábado para você, um bom domingo para você. Boa semana que se inicia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom descanso, bons estudos e até lá.